Então, só a gente vai finalizar essa parte de gramática livre de contexto. Lembrando que o formato das regras na gramática livre de contexto: alfa gera beta, sendo que alfa pertence a variáveis, ou seja, é uma letra maiúscula só, e o beta pertence a V união com T. Ou seja, ele pode ter qualquer coisa com letras maiúsculas e minúsculas em qualquer ordem, certo? Aqui, na outra aula, eu mostrei alguns exemplos, que não poderia, em uma gramática livre de contexto, é você ter algo desse tipo aqui. Duas letras do lado esquerdo. Seria isso daqui. Isso na GSC de gramática irregular ou irrestrita, aí pode esse tipo de regra, que é o próximo tipo de gramática, mas eu só apresento isso daí, só mostro como que é esses dois tipos, a gente não monta gramática nesses dois próximos tipos aqui. Tanto que o próximo conteúdo é simplificação de gramática livre de contexto. Essas duas aqui não entram como continuação do conteúdo aí. Mostrar um exemplo aqui, o 2, de novo, só para lembrar como que funciona. Então aqui eu tenho essa linguagem, AN, BM, CN. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa linguagem, você tem a N, B, M e o CN. Esses dois termos estão relacionados aqui, no caso é o A e o C. Na hora que a gente vai montar uma gramática livre de contexto, usando essa ideia aí de N e N, a palavra vai crescer para o meio. O que é crescer para o meio aí que fala? Então, por exemplo, nessa linguagem aqui, N é maior que zero. Então, é obrigatório ter um A e um B. Então, eu começo por essa regra aqui. S gera Azinho, Azão e Czinho. Vou colocar aqui o S que gerou um Azinho, um Azão e um Czinho lá no final. Esses dois primeiros símbolos foram derivados a partir do S aí. Qualquer coisa que eu continuar aqui, nessa gramática, esse A que gerou aqui vai ser o primeiro da minha palavra e esse C vai ser o último. Então, se eu passar mais uma vez pelo loop aqui de A, que seria aí essa regra aqui, ó, Azinho, Azão e Czinho de novo. Então, mais um Azinho, para simular isso. Azinho, Azão, um C. Como eu faço a leitura das palavras da derivação aqui? Nesse sentido, o A em vermelho ali e o C em vermelho, o A vai ser o primeiro, o C vai ser o último. Isso que é crescer para o meio a minha palavra. Aí a hora, como isso daqui, ó. Aqui é para você garantir que vai ter um A e um C. Essa regra é o loop. O M, aí que é o B aqui do meio, vai ser resolvido por último. Por isso que ele cresce para o meio. Eu resolvo primeiro o A e o C, depois eu vou para o B. Aí, fiquei passando nesse loop aqui, quando não quiser mais, só tem um caminho para terminar. O caminho é gerar esse Bzinho que é obrigatório. Então, Bzinho e Bzão. Já gerei um Bzinho que é obrigatório. Quando ele, se quiser mais Bzinho, você precisa representar um loop, que é isso daqui. Quer terminar, pode representar o vazio. Eu vou colocar mais um Bzinho aqui nessa palavra. E só. Bzinho, Bzão e o vazio para finalizar aqui. Então, na hora que eu vou fazer a leitura disso daí, ó, você vai ter o primeiro A que eu derivei e depois o segundo. E o C aqui no final é na ordem contrária. Então, por isso que a palavra cresce por meio. Na hora de fazer a leitura, você faz nesse sentido aqui. Ó.
Seria 2A, 2B e 2C, essa palavra. Então, as gramáticas livres de contexto, quando você tem uma linguagem desse tipo aqui, a N e alguma coisa, N também, isso daqui, nesse exemplo, você tem que resolver eles primeiro. Então, foi o que foi feito aqui. Essas duas regras, ele resolve isso daí. Esse elemento aqui que está no meio vai ficar para o final. Se você tiver alguma coisa diferente nesse sentido, você tem que resolver os dois que são relacionados, que é o N aqui no caso, para depois resolver a coisa do meio. Aí se tiver intercalado, alguns outros exemplos que eu vou mostrar hoje, aí você tem que ver como que está a ordem disso daí, para ver como que você vai resolver, certo? Só para lembrar isso daí, o 2 aí. Aí a gente foi até o 5 ali, e o 6 eu tinha deixado aí para vocês tentar resolver ele, né? Que o 6 é um pouquinho diferente. Mas eu vou resolver os outros aqui primeiro, os 7, 8, 9, 10 primeiro, depois eu ainda volto para o 6. O 7 está até resolvido aqui. Acho que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, ó, o 7, o que eu tenho aqui no 7? O 7 a N, D, 3M, depois o M de novo e o D. Então, você tem uma ordem ali que precisa intercalar esses elementos aí também, parecido com o 2. Então, aqui no 7, ó, o A aqui do começo precisa bater com o D no final, porque é N e N. E no meio disso, você ainda tem mais um loop, né, que é o M e o 3M ali. Ó. Como eu tenho que resolver primeiro os mais extremos, que a palavra vai crescendo para o meio, eu vou precisar resolver primeiro o N, que é esses dois termos aqui, do A e do D. Depois eu vou para o outro elemento, que é o M, aí é o Bzinho e o Czinho. Então eu tenho aqui o N, nesse caso aqui, maior ou igual a zero. E o M também maior ou igual a zero. Ou seja, a palavra vazia faz parte dessa linguagem. Então, eu posso do S gerar o vazio direto. Ou ainda, do S, eu começo a fazer a minha derivação. Começando a fazer essa derivação, se eu pensar numa palavra que vai ter todos esses elementos, eu tenho que gerar primeiro o A e o D. Para gerar o A e o D, para cada Azinho tem que ter 2D. E se eu quero representar isso daí em um loop, é o S que eu vou usar. Então, uma palavra qualquer aqui que só tenha A e D, ele vai ficar passando nesse loop. Quando ele não quiser mais passar pelo loop, ele termina no vazio. Se você tiver uma palavra que tem todos os elementos, ou seja, que tem A, B, C, D, ele vai precisar passar primeiro por essa regra aqui. Depois que ele passar por essa regra, ele vai ter que chamar o loop dos outros elementos aqui, que é o B e o C, certo? Então, quando ele quiser uma palavra só com A e D, ele vai ficar aqui, ó. Passa nessa regra e gera a quantidade de N que ele quiser. Quando quiser terminar, ele vem para cá. Ainda, eu posso ter uma palavra só com B e C, que seria só esses elementos aqui. Aí, se eu posso ter uma palavra só com esses elementos, eu tenho que começar no S. Esses elementos aqui, ó, para cada Czinho, que é o do final, eu tenho 3B. Então seria 3Bzinho, uma outra letra e o Czinho. Aqui eu preciso usar uma outra letra, porque como eu tenho aqui a ideia de essa palavra crescer para o meio, quando eu tiver um elemento daquele B e C, que é isso daqui, ó, quando o S girar os 3Bzinho, 1, 2, 3, e o Czinho lá no final, você tem alguma coisa aqui no meio. Né? Ali eu coloquei
o Azão. Por que eu tenho que colocar o Azão aí e não o S? Porque depois que teve esses 3 Bzinhos e um C, no meio disso, que seria esse elemento aqui, porque no meio de novo, que a hora que você vai fazer a leitura, você vai fazer nesse sentido aqui. Então, no meio disso, agora só pode ter B e C. Não pode ter outros elementos aqui, ó. Seria nesse ponto aqui, ó, né? Entre o B e o C, só pode ter B e C. Diferente no outro aqui, na outra regra, aqui, ó, S gera Azinho, o S e os 2 D. Aqui, para essa derivação, no lugar do S, você pode ter os 2B ali, os 3B e o Czinho. Por quê? Porque o A e o D é o elemento mais externo dessa linguagem aí. Então, por isso que eu preciso mudar a letra na hora que eu coloco essa regra, certo? Então, quando eu tiver uma palavra só com A e D, vou usar essas duas. Uma palavra só com B e C, ele vai partir do S com essa regra, pode ficar em loop usando a mesma regra, que é essa daqui, só que agora com o Azão. Quando ele quiser terminar, tem que ter o A que gera. Então, palavra só com A e D, fica aqui. Palavra só com B e C, vai começar com essa, tem o loop e termina. E palavra com todos os elementos, ele vai precisar começar com o A e o D. Começou por essa regra. Passa por ela quantas vezes ele precisar. Não quer mais A e D, passa por essa regra, agora ele vai para o Azão e só pode ter B e C. Certo? Então, SA, ABCD, SS. Está certo aqui na descrição formal. O 8 ali, que é o próximo exemplo, ó, a IBJCK. Né? A elevado a I, B elevado a J, C elevado a K. E aí ele tem uma expressão ali no meio, né? Ali para frente, colocar aqui I, B, J, C, K. Além disso, ele fala ali, ó, I igual J mais K. Então, I, é para ser um I aqui ali, I igual J mais K. E o J e o K pode ser maior ou igual a zero. Vou colocar aqui embaixo, vai. J e K maior ou igual a zero. Aí pode ser o maior ou igual. Então, analisando essa expressão aí do jeito que está ali, fala que o I é igual ao J mais K. Se o I é o A, que é esse elemento aqui, a quantidade de A é igual à soma de J e K. Ou seja, a quantidade de A que está em vermelho ali é igual à soma desses dois elementos aqui. Certo? Então, a quantidade de A é igual à soma de B e C. É isso que ele está falando aqui, nessa expressão. Só que, pensando de um outro jeito, se a quantidade de A é igual à soma de B e C, quer dizer que para cada B tem que ter um A. Né? Então, por exemplo, se eu colocar um B em azulzinho aqui, como essa quantidade aqui dos dois tem que ser igual, se eu coloquei um B, quer dizer que eu preciso ter um A. Se eu coloquei, de novo, um C aqui em azul, também quer dizer que eu preciso ter um A. Se eu coloco, por que eu estou pensando no B e no C primeiro? Porque se eu coloco um A, eu não sei se vai ter o B ou C. Então, eu tenho que pensar primeiro no elemento aqui na frente. Teve um B, vou colocar um A. Teve um C, vou colocar um A. Então não dá para afirmar, teve um A, é um B. Né? Então não dá para pensar aqui, ó, por exemplo, esse elemento ou qualquer um dos outros A aí. Se teve um A, eu não sei se tem um B ou um C. Eu sei que tem que ter um elemento. Agora, se eu pensar
nesses elementos em azul aqui, ó, eu consigo afirmar. Teve um B, é obrigatório ter um A. Teve um C, é obrigatório ter um A. Aí, pensando nesse jeito aí, teve um B, é obrigatório ter um A, dá para tentar modificar essa expressão para exemplificar isso daí de forma melhor. Ou seja, para a quantidade de B que eu tiver na minha expressão, vou chamar aqui de N. Se eu falei que para cada B tem que ter um A, eu preciso o quê? Se tiver NB, eu preciso ter NA. Se tiver CM, eu preciso ter MA. Ou seja, desse jeito, colocando aqui, a expressão vai ficar a mesma, né? Aqui, ó, somando a quantidade de A, N e M, somando a quantidade de B e C, N e M. Que é a mesma coisa que estava aqui, ó, nessa expressão. Né? Então, eu sei que a quantidade de A é igual à soma de B e C. Eu só mudei a expressão, o jeito de analisar isso daqui, para ficar mais fácil, né? Que estava lá, I igual J mais K aqui, mas por aqui é a mesma coisa, né? A quantidade de A é igual à soma de B e C. Então, esse exemplo em esse L8 é essa ideia aqui, ó, dá para pensar desse jeito aqui. Se dá para pensar desse jeito, é a mesma coisa que tinha nesse daqui, ó. Ó. M, M, M e N. Então, N, M, N. Eu coloquei o contrário aqui, né? Coloquei diferente aqui, ó. Aqui tem que inverter isso daqui. Cadê? Borracha. Esses, do jeito que eu coloquei aqui, ó, não daria para resolver com a gramática. Por quê? Porque eu tenho esses elementos M e N intercalados. Ou seja, eu preciso inverter essa ordem aqui, ó. O N vai para o final, fica aqui, e o M vem para frente. Então, aí o N do A vai bater com o C aqui, que dá a mesma coisa, e o M do A vai bater com o M do B aqui. Mesma ideia aqui, só inverteu as ordens aí, só inverteu a expressão, a letra que está a letra, no caso, N e M, na ordem que está nesses elementos aí no B e no C. Então, representar isso daí é fazer uma gramática parecida com esse L5. Então, o que eu tenho aqui? Pensando nessa expressão, eu tenho que resolver o mais externo primeiro, né, que é o A e o C, né, que são esses elementos aqui, ó, o A e o C. Como tudo era maior ou igual a zero, o S pode gerar o vazio. Aí, mesma coisa, se ele quiser só uma palavra com A e C, ele vai ter A, S e C. Só isso daqui já resolve qualquer palavra com A e C. Se ele não quiser o A e o C, ele pode ter o A e o B. Então, S gera o A e o B. Só que aí, para cada A, você vai colocar um B, só que você precisa mudar a letra. Aí, no Azão, eu preciso representar o loop para isso. Tá? Azão, Bzinho. E o Azão pode terminar vazio. Só representando isso daí de forma diferente, você tem essa expressão aqui. De novo, a quantidade de A, que é N mais M, tem que ser igual à quantidade de B e C, que também é N mais M. Então, aqui, variáveis S e A, terminal ABC e SF. L8. O 9, ó, é parecido, né? Só mudou a ordem disso daqui, ó. Então, em vez de I igual J mais K, K igual I mais J. Né? Então, só mudou essa ordem ali. Vamos para cá de novo.
Então, esse L9, K igual I mais J. Então, K igual I mais J. Lembrando que é AI, DJ, CK. Ou seja, agora ele está falando que a quantidade de C do final é igual à quantidade de A e B no começo. É isso daqui. Ou seja, para cada, pensando lá, a quantidade de C é igual à quantidade de A mais B. Só que então, para cada A, eu tenho que ter um C. Para cada B, eu também tenho que ter um C nessa linguagem, certo? Então, para cada A, eu tenho um B. Então, vou representar aqui, ó. Para cada A, eu tenho um C. Né? Para cada A, eu tenho um C. E para cada A, para cada B aqui, eu tenho um C também. Só que aí, como eu tenho que resolver o mais externo, mesma ideia. A, para cada A, eu tenho um C. Então, vamos representar aqui M e N. Para cada B, eu tenho um C também. E N, certo? Aí, resolvo o mais externo primeiro, depois o mais interno. Nas ordem das letras aqui, ó, ficou a mesma coisa do anterior, né? Se você pegar N, M, M e N, ficou a mesma coisa do anterior. Só que o que mudou foi essas letras aqui, ó. A, B, C, C. Lá era A, B, C. Então mudou só a ordem. A ideia, então, vai ficar a mesma aqui na hora de resolver. Como tudo é vazio, como aqui no caso o I e o J é maior ou igual a zero, S gera vazio. Depois, se não é vazio, você pode gerar o A e o C. S gera Azinho, S e C. Se ele quiser ficar só nisso, termina no vazio. Se ele gerar um A, Azão e Bzinho, que é esse elemento aqui do meio, você tem que mudar a letra. Né? Então, S gera Azinho, Azão e Bzinho. No Azão, você vai precisar colocar o loop disso. Azinho, Azão e Bzinho. E o Azão gera o vazio. SA, ABC. Os terminais só e SS. Então, aqui, mesma coisa para esse. O outro aqui, L10, aí, mesma coisa, ó. Só mudou a expressão aqui, ó. Agora é J igual a I mais K. Vou pegar o outro aqui. Então, aí, J e K. Só que agora é J igual I mais K. Ou seja, agora você tem uma coisa diferente aqui, ó, que é a quantidade de B em vermelho aqui é a soma dos outros dois. Ó. Então, é a soma do C com o A. Né? Tentando escrever isso daí de um outro jeito, eu tenho algo assim, a quantidade de A, a quantidade de B e a quantidade de C. Só que se aqui ele está falando ó, que a quantidade de B é igual à soma de A e C, para cada Azinho tem que ter um B. Então, para cada Azinho tem que ter um B. Aqui, se ele tiver um C, também precisa ter um B. Então, eu vou falar que a quantidade de B está dividida em duas partes. O Bn e o Bm. E o C tem que estar relacionado com o M. Então, nessa expressão aqui de baixo, a quantidade de B, que é isso daqui,
é igual à soma dos outros dois. Soma a quantidade de A e soma a quantidade de C. Então, agora eu mudei, agora eu representei isso daí de forma diferente, mas a quantidade aí, a relação entre esses termos está igual, né? Todos os A's primeiro, depois todos os B's, depois todos os C's. Então, a expressão pode ser vista desse jeito aqui, né? Fica mais fácil visualizar a ordem, a quantidade aí dos símbolos, olhando nessa segunda expressão aqui. Então, o que eu tenho? Ó, o N, vou colocar aqui de verde, o N e o N primeiro, ó, e depois o M e o M. Então, isso daí não tem relação entre um e outro, né? Todos os N primeiro, depois todos os M. Então, eu posso falar, vou até usar o N e o M aqui, ó. Posso fazer assim, ó. S gera N e M. O que eu faço? No N, eu vou ter que resolver o A e o B, que é o primeiro aqui. No M, eu vou resolver o segundo. Então, o que é o N? O N é A e B. Como aqui tudo maior ou igual a zero, pode ir para o vazio, ou fica gerando o loop. O loop entre A e B. Então, A, N, B. Isso resolve o meu M. Depois, o M vai ser a mesma coisa. Ou o M vai para o vazio, que também pode ser vazio, ou ele fica gerando agora BC. Então, B, M, C. Isso aqui. E aí resolveu. Todos os N primeiro. Quando eu pegar uma palavra desse daqui, ó, ele vai começar S gera N e o M. Se ele tiver um Azinho aqui, ó, um A, um N e um B, vai ser um B, isso. Então, gerou um Azinho e um B. Se tiver mais um Azinho, o N e mais um B. E o N vai para o vazio. Para o M, vamos supor que ele tem um B, o M e o C. E só. E ele vai para o vazio. Lendo essa palavra aqui, ó, um A, 2A, um B, 2B, 3B e um C. Então, a quantidade de B no meio, que tem 3B, é igual à soma de A e C. Tem 2A no começo, um C no final. Então, olhando lá na expressão original, que era essa daqui, quantidade de B igual à soma de A e C. Isso, L10. Então, tem um exercício aqui que, na verdade, é igual a isso daí. Deixa eu... Cadê? Aqui, ó. É o 11, ó. Ó, o que a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Vou colocar agora um rosinha aqui, ó. Essa expressão, ó. N, que é esses dois termos. N e N, M e M. Aqui o 11, ó. Mesma coisa, ó. N, M, N. Então, maior ou igual a zero. Ou seja, ou ele vai para o vazio, ou ele fica gerando... Opa, aqui, deixa eu só concluir, tá certo. Aqui, ó, o que eu fiz aqui. S gera NM se for a palavra vazia. E vai gerar essa regra aqui. O N vai para o vazio, o N vai para o vazio. Né? Então, a palavra vazia não é direto S gera vazio. Posso colocar desse jeito aqui, ou posso fazer assim. Então, posso representar aqui do mesmo jeito. NM, se o N gera o A e o B, então A, N, B, ou o N termina no vazio. Se o M, que é o C e o D, C
ND, ou o N termina no vazio. Só complementar aqui, ó, variáveis S, N, N, terminal S, terminal ABC. Aqui, S, N e M, terminal ABC e S. Então, a mesma representação aqui. Os outros aqui, ó, 12, vai, aí um pouquinho diferente, né, esses próximos três aqui. 12, 13 e 14. Vem para cá que tem que rabiscar. O 12, ó, a N, B, 2, N mais 1. E fala lá, N maior que 0. Então, N maior que 0. Se o N é maior que 0, o menor valor possível para o N é 1. Se o N é 1, né, pensando pela matemática aí, se o N aqui é 1, você vai ter 2 vezes 1 mais 1, ou seja, você vai ter o N, aqui, a quantidade de B vai ser igual a 3, né, que é o 2N mais 1. Se o N é 2, a quantidade de B vai ser 2 vezes 2, 4, 5. E aí vai. Né? Se o N é igual a 3, a quantidade de B é 7. B igual a 7. Né? Sempre 1 a mais do que o dobro, né? Por causa do 2N mais 1. O que eu preciso fazer? Para cada Azinho tem que ter 2B. Isso com certeza tem. Então, nas palavras, olha, a menor palavra vai ser N igual a 1 e 3B. Depois, N igual a 2, 2A, 5B. 3, 4, 5. Mesma coisa para o N igual a 3 aqui. 1, 2, 3. É para ser um A isso. 1, 6, 7. É para ser B isso daí, tá? Então, ó, para cada A, eu tenho 2B. Tem um A aqui, ó, vou pegar assim. Para cada A eu tenho 2B. Esse se bate com esse dali. O outro em rosinha aqui, ó, bate com esses dois. E sobra 1. Né? Mesma coisa no próximo lá. Só que na hora de você gerar isso daí, você vai precisar colocar um B a mais. Né? E se eu pensar, para cada A tem 2B. Beleza, mas tem que ter um Bzinho a mais. Então, como que eu posso fazer isso daí? Aqui, se eu tenho que ter um A e 2B, né, para cada A eu tenho 2B, eu posso colocar o loop disso daí no Azão. Então, para cada A eu tenho 2B. Só que, aí agora ele já pode terminar. Azão vai para o vazio. Só que na hora de terminar, pensando, voltando para cá, pensando desse jeito aqui, ó. Para cada A, eu tenho 2B. Então, a partir do S, gerei um Azinho que é obrigatório, e os 2B. Se fosse A2N só, o A ia para o vazio. Só que se no lugar do vazio eu colocar um Bzinho aqui, ó, deu certo. Né? Então, em vez de Azão ir para o vazio, o Azão vai gerar um Bzinho a mais. Né? Só que ainda preciso representar o loop disso, que é repetir a regra do Azão. Para cada A, 2Bzinho, isso daqui. Então, a menor palavra gerou desse jeito aqui, né? Nessa
representação aqui, ó, A e 3B. Se eu for para a próxima menor palavra, que é o 2A e 5B, ele vai do S, gera um Azinho e 2B, 1 e 2, aí o Azão vai de novo, mais um Azinho, Azão e 2B, e aí esse Azão aqui agora, ó, gera mais um Bzinho. Então a ordem disso daí, ó, 2Azinho, esse B aqui, ó, se no começo ou se no final não influencia, desde que a quantidade esteja certa. Então 2A, 5B. Então, em vez de terminar o loop aqui, ó, com o vazio, você termina com um Bzinho a mais. Então, a mesma ideia aí, ó. Os outros aqui, deixa eu só complementar esse daqui. Variáveis S e A, terminal A e B, SS. Os outros dois aqui, ó, mesma coisa. Né? Em vez de ter um a mais, tem dois a mais nesse. Esse daqui, a N sobre 2. Né? Só que agora fala que o N é maior que 0 e N é par. Ou seja, se o N é maior que 0 e tem que ser par, o menor valor para o N é 2. Se o N é 2, a quantidade de B tem que ser metade disso. Ou seja, o N aqui eu estou olhando para esse A. Se o N é 2, que é o menor valor possível, o B tem que ser 2 por 2. Ou seja, B igual a 1. Se o N, como próximo menor valor, tem que ser 4, que ele tem que ser par, se é AN, se é AN e o N é 4, 4 por 2 é a quantidade de B. A quantidade de B tem que ser 2. E aí vai. Se o N é igual a 6, a quantidade de B é igual a 3. Qual que é essa ideia aqui? É um parecido que tinha lá do último conteúdo. Né? Para cada 2 Azinho, que é o N, você tem metade do próximo elemento, que é o B. Que é, cadê? Aqui, ó. Para cada 2, você tem metade, que é o B. Né? Então, esse L14 aqui, ó, é igual ao L4. Isso. Mesma ideia do L4 aqui, ó. Você tem mais Azinho no começo, né? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. O N vai ser o maior elemento. Na frente, que é o B, você tem metade dele. Né? Só está escrito de uma forma diferente aí. E agora, voltando para o 6 aqui, né? Esse exemplo do 6 aqui, aí muda um pouco como que é visto a geração dessas gramáticas aí. Aqui no L6 eu tenho essas palavras aqui, por exemplo. Né? Que o L6 ele está falando que é uma palavra formada com A e B, só que a quantidade de A e de B tem que ser igual. Então, no vazio, a quantidade de A e B é 0, então é igual. AB, quantidade de A, 1 e 1. Aqui também quantidade 1 e 1, como ele pode qualquer ordem, também aceita essa palavra. Aí palavras de tamanho 4, começando com A. Só tem essas 3 possibilidades. Palavras de tamanho 4, começando com B, mais 3 possibilidades aqui. Então, para resolver isso daqui, aí você tem que pensar um pouquinho diferente nesse caso. Né? Vou colocar aqui. Vamos pensar que é a palavra vazia. S gera vazio direto. Se não for a palavra vazia, pode ser uma palavra que começa com A. Então, começou com A, eu vou representar aqui um Bzão. Quer dizer que esse Bzão aqui, uma hora ele tem que gerar um Bzinho. Esse Bzão, uma hora tem que gerar um Bzinho com ele. Então, deixa eu só colocar assim. 2 e 2. Aqui. Então, como esse Bzão tem que gerar um Bzinho, vou colocar ele aqui embaixo só para já deixar na ordem do que vai ficar. Se esse Bzão gerar um Bzinho, eu volto para o S
porque no S que eu termino. Né? Então, para resolver essa segunda menor palavra aqui, ó, já consigo gerar. Né? Para cá. Com a segunda menor palavra ali, eu vou S gera Azinho e o Bzão. O Bzão gera Bzinho e S. E o S vai para o vazio. Né? Gerei essa segunda menor palavra ali, ó, A e B. Então, ao gerar aqui no S, Azinho e Bzão, quer dizer que esse Bzão, uma hora tem que gerar um Bzinho, seria esse caso, eu volto para o S, porque a palavra pode começar tudo de novo. E por que eu volto para o S? S gera Azinho e Bzão. Então, gerei um Azinho. Só que ele pode ter mais coisas. Por que eu coloco esse Bzão aqui? Porque se eu gerei um Azinho e a quantidade de A e B tem que ser igual, quer dizer que esse Bzão, uma hora, tem que transformar num Bzinho, que é a última regra que eu coloquei aqui. Então, um Azinho e um Bzão. Do mesmo jeito, se eu gerar primeiro um Bzinho, seria a terceira palavra aqui, ó, B e A. Então, se eu gerar um Bzinho primeiro, como eu quero que a quantidade de A e B seja igual, vou usar um Azão. Quer dizer que esse Azão, uma hora tem que gerar um Azinho para bater a quantidade igual com esse B que eu acabei de gerar aqui. Então, o Azão precisa gerar um Azinho e ele pode voltar para o S. Por enquanto, aceitou essas três palavras aqui. Ó. Só que aí, para as outras, precisa mais duas regras ali. Ó. Então, para a próxima, para outra palavra que tinha ali, ó, S gera Bzinho e Azão. O Azão gera Azinho e S. E o S finaliza. E aí vai. Só aí para as outras palavras, né? Que seria os dois A aqui, por exemplo. Para essa palavra aqui já precisa resolver de forma diferente. Então, para essa palavra que vai acontecer ali, ó, S gera Azinho, Bzão. E, ó, Azinho e Bzão. Só que agora o Bzão só tem essa possibilidade. Né? O que eu quero fazer? Eu quero gerar outro Azinho. Então, ó, aí eu tenho que analisar essa regra aqui, ó. Se o Bzão, lá no começo, por que eu criei o Bzão? Porque eu gerei um Azinho e o Bzão precisa virar um Bzinho. Seria isso. Se o Bzão precisa virar um Bzinho, só que eu colocar mais um A, quer dizer que antes eu precisava gerar um Bzinho, agora eu preciso gerar dois. Então, se o Bzão, em vez de gerar o Bzinho, gerar um A, agora eu vou precisar de mais dois Bzão. Seria isso daqui. Então, na regra aqui, ó, S gera Azão e Bzinho. Se eu gerar mais um A, antes eu precisava de dois Bzão, antes eu precisava de um Bzão, agora eu preciso de dois. Tá, esses dois Bzão. Quando que esses dois Bzão vai sumir? Quando eu gerar essa regra, né, que transforma o Bzão em um Bzinho e vai para o S. O S some, pode sumir aqui. Né? Aí eu sei que se esse Bzão uma hora virar um Bzinho e colocar, posso até usar o S aqui, né? Preciso usar o S vai para o vazio, Bzão vai para o Bzinho, S e S, e o S vai para o vazio, eu garanti que a quantidade de A e de B é igual. Né? Então, aqui, S gera Azão Bzinho, né? Coloquei esse Azinho Bzão, para quê? Para indicar que se eu coloquei um Azinho, precisa ter um Bzão, porque esse Bzão, uma hora vai se transformar em um Bzinho. Então, se o Bzão se transformar em Bzinho, resolve aqui.
Só que se o Bzão gerar mais um Azinho, antes eu precisava de um Bzinho, agora eu preciso de 2, que eu represento com esses 2 Bzão. Do mesmo jeito com o Azão, que é quando ele vem para essa regra aqui, ó. Seria essa palavra aqui. A S gera Bzinho, Azão, ou seja, o Azão tem que se transformar em um Azinho. Só que se o Azão se transformar em mais um Bzinho, preciso gerar os 2 Azão. Aí que você consegue, com essas regras agora, você consegue gerar qualquer palavra dessa daqui. Vamos só abrir um outro aqui para mostrar algumas palavras desses. Então, ó, vou pegar uma palavra aqui, pegar essa ABAB. Né? Para gerar o ABAB, A e gera um Bzão. O Bzão vai para o Bzinho e S. Ó, por enquanto a quantidade está igual. Só que do S ele começa de novo. Então ele vai Azinho e Bzão. Bzão vai para Bzinho e S e finaliza. Então, AB, AB. Uma outra palavra aqui, ó, ABBA. Né? S vai para, se é ABBA, S vai para Azinho, Bzão. Bzão vai para Bzinho, S. Agora o S vai para a B. Agora eles geram B e o Azão. O Azão vai para Azinho, S. E o S vai para o vazio. Para ser o vazio isso aqui. Sim. Então, AB, BA. Palavras com, vamos pensar aqui no 3B e 3A seguido. Né? Então, S gera um B e o Azão. Então, por que ele gerou um B e um Azão? Porque esse Azão tem que se transformar em um Azinho. Certo? Do jeito que está aqui, tá? Até essa derivação. Um Bzinho e o Azão, porque esse Azão aqui, em vermelho, tem que se transformar em um Azinho. Só que aí, em vez de transformar o Azão em vermelho em Azinho, eu gero mais um B. Se antes eu tinha um B aqui em azul, tinha que bater com um Azinho que ia ser o vermelho, só que em vez de usar o vermelho para gerar um Azinho, eu gerei mais um Bzinho. Então agora eu preciso de 2 Azão, que é a regra que tem lá. Agora é como se o Bzinho em azul precisa ser transformado em um Azão, que é esse. E o Bzinho em amarelo aqui, por exemplo, precisa ser transformado em um Azinho. Precisa bater a quantidade, né? Não transformar. O Bzinho não vai transformar ele, mas eu preciso bater a quantidade, certo? Mesma coisa, se eu pegar esse Azão aqui, ó, e gerar mais um Bzinho, o que vai acontecer? Mais 2 Azão aqui, ó. Ou seja, tá vendo? Eu já gerei na minha palavra 3 Bzinho e tem 3 Azão solto ali, ó. Né? Nas regras aqui, como que você some com um Azão? Né? Se eu usar essa regra, eu estou colocando no lugar de um Azão mais 2. Então não vou sumir. Isso aqui é o loop, quer dizer. Como que eu faço para sumir com um Azão? Usando essa regra. É colocando um Azinho e o S junto. Aí o S eu consigo sumir. Certo? Aí, para finalizar isso daqui, você poderia, se fosse a palavra 3B e 3A, o Azão vai para A e S, o S vai para o vazio. Mesma coisa aqui. A e S, e o S vai para o vazio. E o último aqui também. A e S, vazio. Aí você ficou com 3B
e passa 3B, pega esse A aqui, e assim, 3B e 3A na minha palavra. Então, esse daqui bate a quantidade de A e de B, que é o L6 aqui. Então, S, A e B, terminais só A e B, e S. Certo? Então, ó, finalizou. Ficou os últimos dois aqui, ó, mas é igual lá que eu comentei, igual os anteriores aqui, ó, ou só com mais 2, que é o L13 aqui igual ao L12, só que em vez de mais 1, mais 2, e o 14, que é igual ao 4, né? Mesma ideia aí do 4, certo? Então, finalizou essa lista aí de GLC, certo? Tinha comentado aí de GLC, não ia passar exercício aí, passar de LFA, passar exercício só no próximo conteúdo aí, que é simplificação. Alguma dúvida aí? Certo? Então, só isso aí. Eu vou mandar esse arquivo aqui, né, para vocês lá no grupo. Né? Antes estava resolvido só até o 5, agora eu mando com essas outras resoluções aqui. Beleza? Então depois já passo o link ali da aula aí que eu vou subir lá no YouTube.